Senhor, Juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Gente, trimestre novo. Neste período estaremos estudando sobre Carta aos Hebreus. Já queremos começar aqui o nosso Conectados na Lição agradecendo a nossa liderança, ao nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, ao nosso bispo Samuel Ferreira, também ao nosso bispo Abner Ferreira, que é o nosso diretor-geral, e a nossa querida bispa Marvi Ferreira, a nossa diretora pedagógica. Muito obrigada por todo o apoio ofertado à Juventude de Cristo. Já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Editora Betel o comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Também temos aqui os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter. Muito obrigada, seja bem-vinda. E também dele, o nosso representante dos meninos, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. E, gente, já vamos começar muito bem o nosso Conectados na Lição, falando da lição de número 1, exortações à perseverança, fazendo a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio. Seja muito bem-vindo. Pastor, qual é o principal propósito da carta aos Hebreus? Paz do Senhor, Tianinha, paz do Senhor, Jennifer, Vitor, paz do Senhor, Juventude de Cristo. Antes de responder essa pergunta, é bom a gente fazer uma rápida introdução à carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, uma curiosidade dela, ela é chamada do quinto evangelho. Porque enquanto que os 4 primeiros evangelhos falam do ministério de Jesus aqui na terra, Hebreus vai falar o que Jesus fez no céu. Alguns estudiosos vão dizer que Hebreus é basicamente uma carta sermônica. O que é uma carta sermônica? É um sermão, ou seja, uma pregação com um fim de carta, ou seja, um fim epistolar. A gente não sabe quem é o autor, então o autor da carta aos Hebreus é desconhecido. E respondendo à pergunta, qual o principal propósito da carta aos Hebreus? Então a carta aos Hebreus ela tem o propósito de encorajar os irmãos a perseverarem na fé diante das adversidades e das perseguições. Tendo em vista também que muitos desses irmãos que faziam parte da igreja, a qual foi endereçada a carta aos Hebreus, muitos deles vieram do judaísmo, ou seja, eram judeus que se converteram ao judaísmo e por causa da perseguição e por causa da adversidade, esses irmãos começaram a voltar, a abandonar a fé, a apostatar da fé e abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Dentro desse conceito, o autor vai apresentar as circunstâncias e mostrar por que Jesus é superior às instituições judaicas. E aí ele vai elencar. Ele elenca porque Jesus é superior aos anjos, porque Jesus é superior a Moisés, porque Jesus é superior até mesmo ao sacerdócio, e aí vai trazer aquela ideia que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e vai mostrar a supremacia do ministério de Cristo. Então, basicamente, esse é o caminho que Hebreus segue, mostrando essa grandeza da obra e a revelação plena de Deus na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Uau! Pastor, por que a revelação em Cristo é plena? Então, porque a revelação em Cristo ela é plena? O autor aos Hebreus, ele começa fazendo as seguintes afirmações, que Deus falou de várias formas e nos últimos dias falou através do seu Filho. A revelação de Cristo, então, ela é plena porque, diferentemente das revelações anteriores, Deus não utilizou mediadores quando fala através do seu Filho Cristo, seu Filho Jesus, que é Jesus Cristo. Enquanto que
no passado Deus utilizou mediadores como Moisés e até mesmo os profetas, Jesus, ele é a própria essência de Deus, ele é o Filho junto ao Pai, porque Jesus ele tem a mesma essência do Pai, ou seja, ele compartilha da divindade do Pai. Ou seja, o Filho é a imagem expressa do Pai. É interessante lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer que o Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa. Interessante que essa palavra aqui, pessoa, que está em Hebreus, ali no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, quando diz que é a imagem expressa da sua pessoa, no original essa palavra pessoa é hipostasis. E hipostasis significa que tem a mesma essência. Ou seja, enquanto que as revelações passadas eram seres humanos que muitas vezes eram falhos e erravam, a gente vai ver o próprio Moisés, que foi impedido de adentrar a terra prometida porque pecou, e outros profetas também que cometeram erros porque eram seres humanos, o próprio Elias, se pode-se dizer assim, teve um problema até de depressão, ter se isolado na caverna. O Cristo não. O Cristo, ele é Deus em toda a sua essência. Se podemos conhecer Deus de alguma forma, é só olharmos para o seu Filho Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível, é o próprio resplendor da glória e da imagem de Deus. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão agregar ainda mais o conhecimento dos estudos da palavra. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria aqui nos nossos estúdios da editora Betel, a nossa representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belter. Seja muito bem-vinda. Jennifer, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, da lição de número 1, tem por tema as chamas da perseguição, onde vem mostrando que o imperador de Roma, Nero, ele declarou oficialmente perseguição contra a Igreja do Senhor, na qual Roma ela foi incendiada no ano de 64 depois de Cristo, e Nero culpou os cristãos, declarando guerra. Porém, foi um período em que a igreja mais cresceu. Apesar do incêndio provocar destruição, ele reacendeu as chamas. Pelo amor ao Senhor, eles foram impulsionados a buscar mais ao Senhor. Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber por qual motivo a igreja primitiva sofreu perseguição. Obrigado, Jennifer, pela pergunta. Então vamos lá. A igreja ela foi perseguida primeiramente. Às vezes a gente acha que a igreja foi perseguida primeiro pelo Império Romano, mas na verdade os primeiros perseguidores da igreja não foi o Império Romano. Os primeiros perseguidores da igreja foram os próprios judeus. Se a gente for relembrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, o grande perseguidor, que depois se tornou um dos grandes apóstolos, foi o próprio apóstolo Paulo. O cristianismo ele foi perseguido depois dos judeus pelo Império Romano, e o cristianismo foi perseguido. Existia uma ordem de perseguição, de não aceitação do cristianismo, até o Edito de Milão, que foi uma ordem do imperador Constantino, e foi só no século IV, ou seja, em 313 depois de Cristo. E essa perseguição se deu no Império Romano por causa do exclusivismo de adoração que os cristãos tinham, porque os cristãos só adoravam a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto que o Império Romano, como a gente sabe, era um império pagão, ou seja, era um império que adoravam os deuses mitológicos. E outra coisa também que o Império Romano obrigava a todos aqueles que não eram
que não eram judeus, eles permitiam os judeus a ter adoração exclusiva, mas fora isso, todos deveriam ou adorar os deuses romanos e também oferecer incenso ao imperador, porque o César era um tipo de divindade, que eram os imperadores romanos chamados de César. E por causa desse exclusivismo que os cristãos tinham, de adorarem somente a Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, eles foram perseguidos, muitos deles foram torturados, morreram de forma terrível, seja no Coliseu, nas arenas romanas, seja tacado fogo nos cristãos vivos e até mesmo sendo crucificados. Então a gente vê que a igreja ela sofreu com essa perseguição logo nos seus primeiros anos de fundação. Uau, conectou! Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.